Bom dia, pessoal. Todos vivos aí depois da minha reflexão de ontem? Vão sair do projeto, do caminho, da jornada? Acho que eu devo ter assustado vocês. Mas estamos aí para isso. Espero que não, né, gente? Espero que tenha só contribuído aí, né? Paola, o negócio é nível hard, né? Tem que ser assim. A gente tem muito pouco tempo para trabalhar muitas questões, né? Muitos conceitos. Então, e eu quero realmente promover, né, uma jornada realmente intensa aí para vocês, né? Então, para isso, a gente tem que, às vezes, sair muito, né, da nossa zona de conforto. Isso aí é o meu maior aprendizado de todos, né? A gente sempre quer ficar onde, né, é confortável, né? E aí a gente não evolui, né, gente? Que bom. Vamos lá, então. Hoje vamos falar de um assunto muito bom, né? Que é o assunto aí, né? Base que trilhou, norteou meu mestrado. Experiências, né? Turismo, enoturismo, né? Deixa eu só aceitar aqui. Opa. Porcaria. Então, gente, acho que todos sabem, né, que eu fiz o mestrado em enoturismo, inovação do enoturismo, né, na Europa. Então, hoje eu vou partilhar com vocês categorias, assim, de turismo, né, que realmente me encantaram, né? Vocês sabem que eu sou total emoção, acho que já deu para perceber, né? Então, nada mais justo do que eu me encantar realmente pelo turismo de experiência. E é uma categoria de turismo que realmente me convenceu, sabe? Então, eu, se tivesse que apostar, né, em estar criando experiências, né, realmente eu iria por essa linha, né? É algo que realmente eu acho que é o caminho. E também, né, vou partilhar com vocês um outro ponto de vista aí que eu tive a oportunidade, né? Eu tinha em mente que eu queria trabalhar, né, desenvolver um projeto com o público infantil, né? E eu tive a experiência, né? Tive a oportunidade de trabalhar num lugar, né? Numa quinta pedagógica em Portugal, onde eles faziam também atividades voltadas para esse público, né? Na verdade, eles focam, né? Em turmas escolares, né? Como é o turismo pedagógico, mas eu vou trazer esse olhar também de como a gente pode estar criando atividades pensando no público família, né? Eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para esse público. Bom, gente, então vamos lá, né? Além do enoturismo, né? Hoje em dia, a gente tem, né, um novo tipo de turista, né? Durante muito tempo, o turismo tradicional, ele era pautado, assim, basicamente no consumismo, né? A gente tem aí um turismo, assim, superficial, né? A gente tem até hoje na Europa, né, em grandes países que a gente tem destinos turísticos, a gente tem aqueles ônibusinhos, não sei se alguém já teve a oportunidade, né, de fazer esse turismo ou de ver, né, aqueles ônibusinhos abertos que vão levando a gente em vários pontozinhos, né, clássicos. Às vezes você nem... Deixa eu só liberar a entrada aqui. Você vai naquele ônibusinho que é aberto em cima e você vai só meio que olhando, né, do próprio ônibus. Você tem o guia vai falando dos pontos turísticos, né, vai contando a história, você vai olhando, tirando foto, né, o foco é tirar foto. Aí você para nos pontos estratégicos, né, pontos de compra, lojinhas, aquele turismo bem frio, bem superficial, né? Bem longe da realidade local, né? Então, ali é um cenário totalmente criado, né, para o turista,
não é o que realmente a pessoa que mora ali naquela região vive, né? Então, ele não vai em lugares que os locais vão, né? Ele não tem realmente essa experiência aí mais genuína. É tudo muito criado, né? E, né, com a globalização, né, como eu já tinha falado, a gente está tendo, né, acesso, né, a tudo e a todos, né? Então a gente começa a mudar esse comportamento do turista. Então a gente começa realmente a conhecer as coisas, né, a conhecer as pessoas, a ver a cultura delas, e a gente fica querendo viver aquilo também, né? Isso aí eu vivi na prática, né? O meu mestrado eu partilhava, né? Como eu falei com vocês, nós éramos 25 de 19 países, e a partir do momento, né, que eu conhecia realmente aquela cultura, que eu via, né, meus amigos vivendo aquilo, eu ficava cada vez mais encantada querendo conhecer, né, o lugar deles e ir lá com eles, né, para eles me levarem aonde eles vão, né? É basicamente isso, né? A gente quer viver o que o local vive. Então, por exemplo, você vê um tipo de turismo, que nem quando começou o turismo nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. É esse conceito, né? Para muita gente, as pessoas não vão entender que o turista, o gringo, vem lá de fora, vem querer ver favela, né? Pelo amor de Deus, né? Aquela coisa. Claro que, né, nesse ponto, tem ali, né, realmente ele vai na favela, ele consegue ver, né, uma realidade, mas é claro que é um ambiente também controlado, né, que não é 100% realidade do local, a gente sabe, porque também para garantir segurança e tudo, né, mas é um tipo de turismo realmente que eu acho muito interessante, né, e que vai além, né. Ou antes a gente ficava ali naquele turismo raso, superficial, só no consumismo, e hoje então o turismo de experiência, ele envolve os 5 sentidos, né? Ele tenta trabalhar o máximo que a gente consegue explorar dos nossos sentidos, e ainda tem também, né, o fator sinergético, né? Então, normalmente o turismo de experiência ele é uma experiência holística também, né? Que envolve ali o turista, desperta emoções, né? O objetivo principal é despertar emoções extremas, tá, gente? Então é assim, levar o turista às lágrimas, despertar arrepio. Também dá para se trabalhar com medo, dá para se trabalhar com outras emoções, né? Não só a emoção boa, né? A gente consegue também trabalhar com outras emoções. Aí o negócio é impactar mesmo, realmente impactar o turista. E por isso que eu me identifiquei tanto, né, gente? Então, gente, no turismo tradicional a gente tem aí, né, basicamente pautado em características funcionais, né? Compras, né, não olham para o consumidor, diferente do turismo de experiência, né, que realmente a gente quer mexer com o consumidor, né, transformá-lo. No tradicional é orientado pelo produto e pela concorrência, né? No de experiência, então, para oferecer experiências de forma integral e exclusiva. Isso também é um outro fator, né, diferente. Em vez de ser aquele turismo de massa, né, que era o convencional, a gente foca em realmente proporcionar experiências exclusivas para o nosso turista, para ele se sentir único, né? Ele tem que se sentir único. Ele tem que se identificar, né? Ele tem que ver que, nossa, isso aqui foi feito para mim, né? Realmente, olha só essa sensação também de achado, sabe? Olha só essa experiência que eu encontrei, meu Deus, sabe? É único, estou vivendo o que o local vive, né? E ele fica assim, se sentindo muito especial. No turismo tradicional, o turista entende que as decisões de consumo são racionais, é impulso, né? Aquela coisa realmente de estímulo totalmente racional, não tem emoção. E já na experiência racional também, mas tem a emoção ali que bate muito mais forte. No turismo tradicional, as ferramentas utilizadas são quantitativas e verbais. E no de experiência, então, são multidisciplinares, né, e bastante variadas. Então, a gente tem uma diversificação, a gente realmente trabalha aí diversos elementos.
Então, gente, vou trazer aqui, né, exemplos na prática, né, que eu acho que é assim que a gente aprende melhor, consegue visualizar. Isso aqui é a Quinta da Eira, né, que é um lugar onde eu fiz meu estágio, né, de conclusão, que eu falei com vocês que eu queria trabalhar com público infantil, e eles são uma quinta pedagógica, eles não têm só essa atividade, né, eles têm inúmeras atividades, inclusive eles têm muito como referência, o dono, ele é apaixonado pela Disney, né, então ele tenta criar, assim, realmente experiências muito lúdicas, aqui a gente vê só as fotinhas, mas assim, por trás, tem uma música que envolve, né, no meio das árvores tem as caixas de som, você anda por toda a propriedade, você vai realmente sentindo, você já vai sendo envolvido. Isso eu, como adulta, né, eu chegava a me emocionar lá, imagine as crianças, né, andando, assim, você vai ouvindo as músicas, são músicas, assim, trilhas sonoras especiais, mas ele tem muito também o poder do storytelling, que a gente vai ver mais à frente, né? Contar histórias. Então, ele tem os personagens, cada atividade tem o seu personagem, mas ele tem o mascote da própria quinta, então, que são um casal de coelhinhos, né? Era só um coelho, agora é um casal. E ele vai sempre intercalando, no meio dessas músicas tem o coelho falando, recebendo as crianças, sabe? Realmente envolve muito. Essa história de criar personagens, que são os monitores, né, que são as pessoas que vão estar realizando as atividades com as crianças, você tem uma roupa exclusiva, né, você tem o seu nome no seu crachazinho, você tem realmente, vira um personagem, né? Cada monitor lá, eles vão desempenhar diferentes atividades e em cada atividade ele é alguém ali, né, diferente. Então, é tudo muito bem pensado, tá, gente? Cada atividade, ele tem um personagem central que vai estar guiando, né, norteando a atividade, e ele tem características, né, a ver ali com aquela atividade. Então, por exemplo, tem uma oficina de fábrica, de fazer chocolate, por exemplo, né? Então, eu já vou ter lá um personagem inspirado na França, não sei o que, tudo realmente muito lúdico, sabe? Assim, tipo uma chefe, né? Assim, realmente ele cria uma fantasia, realmente, né? Eu fiquei muito encantada, porque, assim, às vezes são coisas simples, né? Você botar a caixa de som, distribuir, né? E é muito o poder da história, realmente, né? Você fazer uma boa história. Ainda mais com a criança é mais fácil ainda, né, gente? Mas isso aqui a gente pode aplicar também, né, na família como um todo. Eles tinham uma atividade lá, por exemplo, né, que olha só, né, lá em Portugal ele desenvolveu isso, né? A gente aqui no Brasil, eu não sei nenhuma atividade assim, que era da tribo dos índios, né? Então ele tinha a oca lá no meio das árvores, né? Não é uma floresta, né? Mas ele realmente montou todo um cenário, tinha a oca, aí tinha todo o ritual, o índio ia lá, fazia a transformação das coisas, né? E tipo, pequenos acessórios, ele realmente conseguia contextualizar muito e tudo baseado, claro, na história que ele cria, que aí veio o índio, né, e ele não se encontrou, realmente ele tem um poder incrível aí de storytelling, né. Não vou ficar entrando em detalhes em como são as atividades, qual o roteiro em si, que eu acho que não é essa a ideia, né? A ideia é entender como estruturar isso, né? A história depois a gente cria aí com facilidade, né? Então, eu acho que é um bom exemplo, né? Ele trabalha duas atividades aí relacionadas à uva, né? Ele tem a vindima para as crianças, olha só que gracinha. Não sei se vocês conseguem ver bem aí. As crianças vão, né? Assim como a gente já tem essa atividade aqui, por exemplo, para os adultos, né? Tem várias vinícolas, né, que trabalham essa atividade, mas eu nunca vi trabalhando para as crianças, focado nas crianças, né? Então elas vão com a tesourinha mesmo, a tesourinha escolar, né, com um baldinho ali, né? O pessoal aí que tem vinícola, sei, ó, o Wagner tá aí, né? Não sei se o Edu tem a oportunidade de estar implementando também atividades, né, relacionadas ao enoturismo, a Sabrina, né? Então, o pessoal, eu acho que é um nicho muito interessante e promissor, tá? E aqui eu pensaria muito no público familiar. Por quê?
Eu vejo aqui, por exemplo, na Serra, aqui no Vale específico, no Vale dos Vinhedos, eu não vejo ninguém olhando com carinho para esse público. Pelo contrário, né? A gente vê muitas vinícolas que não gostam de receber crianças, né? E aí você tem, poxa, você limita muito o seu público. Às vezes a gente tem um casal com um filho pequeno, né? Ele vai para Gramado, porque aqui não tem nada para fazer em família, né? Então a gente tem que ganhar esse consumidor também, né? Aí, olha só, ele monta todo o processo também da vindima, né? Então, você vai lá, você vai colher a uvinha, depois ele tem uma prensa lá, daquelas bem antigas, né? Prensa vertical mecânica, né, que aí a monitora que vai estar fazendo o processo de prensagem, né, contando a historinha, tem o ralador que eles chamam, que é a desengaçadeira, né, a criança vai vendo todo o processo, tem a pisa das uvas ali, ó, porque lá é bem tradicional, né, então a criança vai ali, pisa na uvinha. Eu sei que no final, né, faz o processo ali da prensa, sai o mostozinho e as crianças tomam o vinho, né, o suco de uva ali feito na hora, né? Então, e aí todo mundo com o seu canequinho de alumínio, né, vai lá e toma o seu... Fizeram o suco ali na hora e tomaram, né? Você imagina como que essa criança não fica, chega em casa encantada, contando, né, que fez, que aconteceu, porque o turismo de experiência tem muito isso, né, gente? A gente colocar... o turista como ator principal, colocar ele para desempenhar a ação, né? Então, ele não fica só mais num turismo de observação, que nem é essa história dos ônibus, por exemplo, né? Eu dei o exemplo do ônibus, mas tem inúmeros, né, exemplos. Que o turista ele fica só observando. No turismo de experiência, a gente envolve e a gente coloca o turista para fazer, né? Que realmente é ali que ele vai se sentir especial. Ele tem outra atividade também, que é o engarrafamento, né? Então, é totalmente manual, né? Artesanal, você vê que as garrafinhas, né? São todas, assim, tudo adaptado ao público infantil, né? Então, para você ver, né? Isso aí, claro, são 2 exemplos que eu trouxe, mas que assim, vai além disso, né? Depois eu vou passar um vídeo para vocês, porque essas fotos aqui, né, essa aqui da Vindima, que eu queria pegar, que ficou linda a foto, mas você vê que não é atualizado. Hoje em dia, eles têm vídeos, eles têm uma comunicação ainda muito mais assertiva, né, para estar atraindo. Vocês vão ver o videozinho que ele criou, tipo uma série das Vindimas, não sei o quê, e aí vocês vão poder entender um pouquinho mais. Mas eu fico encantada com isso. Outro lugar que eu trabalhei, então, foi com outra categoria de turismo, né, que é o turismo de habitação, um conceito bem de Portugal mesmo, que é o restauro, né, de antigas propriedades. A gente consegue ver essa casa aí, né, a Casa Santo Antônio de Britiante, onde eu trabalhei. Ela é originária ali de 1600 e pouco, tá, gente? Então, vocês imaginam. E aí, claro, com fundos da União Europeia, com incentivos, eles conseguiram fazer a reforma toda, né, adaptar ao turismo. É um turismo nível up, né, o turismo de habitação. É para um público já mais high ticket. E ali eles fizeram, com o fundo da União Europeia, eles conseguiram arrecadar metade do valor de investimento necessário, né, para estar reformulando tudo. E o bacana é que lá onde eu trabalhei, o turismo de habitação, ele é muito forte ali em Portugal, né? Mas, geralmente, assim, tá, você recebe o turista, ele vai viver ali naquela casa, né? Você recebe o turista dentro de casa, tá? Então, ele vai estar realmente na sua casa ali, no quarto do lado do seu, né? Mas, onde eu trabalhei, a dona Ana Maria, ela criava experiências de enoturismo, que não é muito comum, tá? Geralmente é só você recebe o turista em casa, você vai oferecer as refeições e tal, mas a dona Ana Maria, ela ia além, né? Ela, em si, não, ela estava com a produção dela parada, né, de vinhos. Então, assim, eles produziam volta e meia com parcerias, né? Por quê? Porque é um casal de idosos que não tinha... Sim, não tinha... O foco deles não era elaborar vinho, né? Apesar de que queriam, mas não tinham como, então eles iam fazendo parcerias, né? Eles têm toda a uva e vinificavam em outros lugares e tal. Né? Eles têm as pipas ali de vinho do Porto, que esse aí já é herdado de família, né? Tinham vinhos ali que eu provei de 100 anos, então esse sim, né? Ainda gerações anteriores que realmente elaboravam. Mas
mesmo não tendo o vinho, não tendo vinificado, né, ela oferecia experiências, então, com os vinhos dela, que ela fez em parceria ali já de safras antigas, né, porque já não estava mais elaborando, mas ela também promovia vinhos locais, né? Então aqui eu acho bacana para o pessoal que trabalha com vinho pensar assim nesse olhar, às vezes, tá, mas eu não tenho vinícola, eu não elaboro, né? Como que eu vou estar fazendo isso? Ela começou assim, promovendo atividades, né, para divulgar o vinho, sim, o vinho português como no geral, tá? Ela recebe turista, aqui o foco dela é turista estrangeiro, né? O pessoal já de terceira idade, que vai através dos cruzeiros, chega lá, né? E aí ela faz aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de um salgado que parece um empadão, que é a bola que eles têm lá, que é assim, como se fosse esqueci o nome daquele pãozinho que tem aqui. Bom, é um salgado típico deles, né? Então ela faz toda essa ambientação, né? Ela leva receitas tradicionais. Aqui a gente tem embaixo também o jantar, né? A panela de barro, né? Que é um barro que é patrimônio da humanidade lá da Unesco. Ela conta a história desse barro, né? Ali as peças de palha, por exemplo, são também artesanatos locais que ela pega e trabalha esse artesanato. O turista ele fica encantado, gente, vocês não têm noção. E eles ficam querendo ainda levar todo o artesanato para casa, né? Então, ela trabalha muito, ela tem uma parte da construção, né, que era antigamente a casa dos caseiros, que é esse ambiente mais rústico, e que ela adaptou, né, que tem o fogão realmente de pedra, né, o forno de pedra, e ali ela faz os pães, ela faz cabrito assado, né, tudo assim, realmente são refeições mais rústicas, e você você contar a história, né, do que realmente aquela receita, né, significa, o que aqueles utensílios significam, e você envolver e levar o cliente, né, o turista para viver isso, né, é genuíno. Realmente ele fica encantado, né? Ela oferece também, por exemplo, almoços no jardim. Sabe assim, são coisas simples, não são nada. Eu acho bacana o turismo de experiência por isso. Porque a gente não precisa de investimentos enormes, não precisa ficar investindo tanto em tecnologia, coisas tão caras, né? E a gente consegue envolver muito mais, né, o nosso turista, criar experiências realmente memoráveis, tá? Que marcam, né? E muito mais, às vezes, do que você ficar aí, né, tentando fazer algo muito mirabolante. E então, né, gente, eu trouxe aqui um exemplo, né? Não sei se todos conhecem o Airbnb Experiências. Eu acho que aqui no Brasil ainda não está tão difundido. A gente já conhece muito o Airbnb para se acomodar, né, para se hospedar. Mas o Airbnb Experiências, ele mudou muito esse conceito que antes a gente precisava ser guia turístico, né, para estar recebendo um turista, para estar levando ele em lugares para conhecer. Hoje em dia, qualquer um, né, pode ser o anfitrião aí, criar a sua experiência, né? Então, vocês, gente, Adila, Karina aí, que trabalham já com vinho, Paola, chega ali no Airbnb, cria a sua experiência, né? E a ideia realmente é um turismo de experiência. É você, como local, né, levar o turista a viver aquilo que só você conhece, né? E na Europa, gente, é muito difundido já, até depois convido vocês a estarem olhando aí. Itália, Portugal trabalha muito, muito, muito Airbnb experiências e dá para tirar ideias de experiências ali incríveis, que você vê assim que são coisas simples, né? É você botar realmente o turista para botar a mão na massa, né? Então, você tem desde de uma oficina de artesanato, né, até ali de gastronomia também você monta, né, essas atividades em que você coloca realmente o turista para estar participando ali do processo de elaboração, mas assim, não precisa ser um banquete, entendeu? É realmente algo mais simples. E eu até criei uma das experiências aqui para a loja do Joel, né, que, né, falando em sentidos, em promover realmente os sentidos, que realmente eu vejo como que o sentido influencia na nossa percepção do vinho, né? Então, na nossa experiência. E aí eu criei uma experiência, então, vinho e sentidos, né? E aí
a gente mostra ali, né, como que os sentidos vão estar impactando nessa experiência. Então, eu trabalho os 5 sentidos, tá? E aí, né, desde o olfato, que o olfato normalmente as pessoas já trabalham, né, nas atividades aí, botam para sentir e tal. Mas eu eu pego realmente aromas naturais, porque eu já gosto de fugir daquele kit de aromas, né, químico e tal, que não é natural. Eu gosto realmente, eu peguei uns potinhos, botei os temperos dentro, botei baunilha, botei um monte de categorias de aromas, né, dentro de potinhos e pintei os potinhos para as pessoas não verem o que tem dentro, né, para não serem influenciados. Coisas assim simples, tá, gente? E eu botei todas as categorias baseadas ali na roda dos aromas, né, então, para realmente a pessoa conseguir perceber as diferentes categorias, inclusive defeitos, tá? Que eu acho isso muito interessante, que quase ninguém apresenta, só apresenta os aromas bons, mas a gente, como enólogo, né, a gente sabe que a gente está sempre em busca dos aromas defeituosos do vinho. E eu acho bacana a gente partilhar isso com o turista, né, educar o consumidor para ele também conseguir perceber, né, esses aromas defeituosos e tudo, né. Depois a gente tem o visual. Então, o visual, eu criei uma experiência baseada num estudo, né, que eu vi fora, que aconteceu, que é o seguinte, né? Peguei um vinho branco e coloquei, né, a cor, né? A gente sabe que a gente tem, né, pigmento, a gente consegue trabalhar, né, a coloração do vinho, né? Então, eu peguei Ai, agora eu esqueci o nome também, gente. Hoje de manhã tá bravo. Mas, resumindo, eu modifiquei a cor, né, do vinho e não interfere, assim, nada na questão sensorial, né? Só mudei. Então, eu pego um vinho branco, o mesmo vinho branco, coloco o pigmento e ele se torna rosé, tá? E aí eu não falo nada, né? Eu apresento ali, claro, antes eu dou todo um embasamento técnico também para a pessoa se sentir apta a conseguir fazer a avaliação do vinho, né? Então, vamos envolvendo, né, o nosso turista. Depois, no final, ele tem que avaliar, me dizer o que ele está sentindo de aromas, fazer realmente a análise ali daqueles 2 vinhos, tá? E, gente, não é mentira, tá? As pessoas realmente, esse vinho branco, aroma de abacaxi, não sei o que, no outro, aroma de frutas vermelhas, porque realmente a gente é muito influenciado pela nossa mente, né? Então, a gente olha um vinho branco e um vinho rosé, um vinho tinto, a gente já vai em busca de certos aromas. Por saber que, se tratando de um vinho branco, se tratando de um rosé e de um tinto, geralmente eu tenho essa categoria de aromas. Então, a gente já vai meio que influenciado a achar. E a gente acha, né? E aí, depois, quando eu revelo, né, no final, que foi só, né, um truque, né, ali, que eu enganei as pessoas, né, gente? As pessoas ficam inconformadas, aí vão cheirar novamente, né, e vem realmente que é o mesmo vinho, né? Mas isso aí, esse estudo, né, eu trouxe porque, assim, não é... a pessoa não sabe nada, ela foi enganada, né? Eu mostro porque o estudo realmente ele foi feito com profissionais do vinho. Inclusive, quanto mais profissional você é, mais você tende a ser enganado, tá? Porque a gente já é realmente treinado mais ainda, né, a procurar esses aromas, a estar habituado a sentir esses aromas sempre. Tá? Então, aí eu, claro, né, eu não posso deixar que o meu turista saia dali, né, achando que ele, meu Deus, não sabe nada, né? Pelo contrário, né? Tem que se sentir empoderado aí. A questão da audição, né? Então, acho que eu já tinha partilhado isso com vocês, não me lembro. Eu selecionei 3 músicas, né? E aí eu pego música clássica e música clássica mais desconhecida, né? Porque eu acho assim, se você ouve uma música que você já tem familiaridade, você também vai acabar se empolgando ali, né? Ou não gostando, vai influenciar no resultado da experiência. Então, eu pego uma música desconhecida, mas que trabalham emoções diferentes, né? A gente sabe na música clássica, a gente consegue muito isso, tem estilos, né, que trabalham ali a emoção, nervosismo, ansiedade, a gente fica tenso, né? Já tem outros estilos que a gente fica leve, fica alegre, né? E foi isso que eu busquei trazer nessa experiência. Então, a pessoa toma o mesmo vinho, né, o mesmo espumante, e eu já falo com ela que realmente vai ser o mesmo, ela sabe disso,
né? E ouvindo, então, as 3 músicas diferentes, né? E realmente aí eu faço, né? A pessoa tá com uma venda e tal, para não ficar olhando, se dispersando, é para realmente se concentrar só em ouvir. O ideal seria, né, a pessoa ter um fone de ouvido realmente, mas ali no caso eu boto a música, né, para poupar, eu boto realmente no ambiente, todos ouvem ao mesmo tempo. E aí, então, a pessoa ouve aquela música, né? E ela, depois, no final, eu peço os feedbacks, né? Para as pessoas realmente trocarem ali qual foi a experiência, o que elas sentiram. E, gente, todas realmente têm a percepção diferente em cada música, né? É muito bacana, porque você vê que realmente a gente é influenciado, né? E como que a nossa percepção muda. Isso é nítido, assim, né? Se a gente pegar o mesmo vinho e tomar em casa, né? Tô relaxada aqui, manda as reflexões para vocês. Vocês estão tomando um vinho ali naquele momento de vocês. Só você e você se curtindo, né? E você vai tomar o mesmo vinho num ambiente tenso ou numa balada, por exemplo, a percepção vai ser totalmente diferente, né? Isso aí a gente já tem a prova. Mas você trazer isso em forma de experiência, né, é muito interessante. O tato, então, como que eu criei, né, inspirada ali na Cité do Vins, que o Wagner também conheceu, né, o museu lá em Bordeaux, eu vi que eles trabalham, eles expõem os taninos, né, do vinho com tecidos, né, então, eles têm um vidro lá, né, uma redoma, dentro tem um veludo, e aí eles vão explicando a textura dos taninos através dos tecidos. Então, eu trouxe isso aí para aquelas caixinhas pretas de papelão, né? Me lembrei de um programa que tinha quando eu era criança, que eu adorava, que era nos animais, que você tinha que enfiar a mão na caixa e descobrir que animal que era, né? Então, eu peguei, adaptei, né, a isso. Criatividade é isso, né, gente? As ideias a gente tem, e um monte de ideia, só pegar e adaptar, né? Realmente todo mundo tem criatividade, é só exercitar. E aí a gente pega, né, bota a mão lá dentro da caixa preta sem ver, e eu tenho diferentes texturas, então, né? Tenho um algodão lá dentro, eu tenho uma lixa, eu tenho um veludo, né? E ali, então, a pessoa vai sentir, eu tenho uma pedra, e para a pessoa sentir a textura, né? A percepção, aí eu falo os descritores que a gente usa, né, para descrever os taninos, e a pessoa conseguir realmente ter uma noção melhor, né, de quando a gente fala um tanino é aveludado, né, que sensação que eu tenho que ter na minha língua, realmente ser algo mais palpável, mais real, porque a gente não é acostumado, né, a ficar percebendo muitas texturas, por exemplo, né? Então, com o tato, né, é muito mais perceptível, muito mais real, tá? Então, fica realmente, as pessoas ficam, nossa, agora eu consigo entender, né? Quando você bota a mão numa lixa, tá sentindo essa sensação que você sente quando você toma um vinho, tá com um tanino mais adstringente, né? Mais agressivo, e aí a pessoa fica, nossa, sabe? Ela realmente fica encantada, que ela consegue perceber aí, ver tudo de uma outra forma. Uma atividade simples, tá, gente, que eu criei aqui, mas assim, que tenta amarrar tudo isso, fazer um apanhado aí, colocar tudo em prática, né? Porque normalmente a gente fica muito pautado só no visual, só no olfativo, em tomar. Eu vejo assim que muitas vezes as vinícolas aqui, pelo menos no Vale, a gente tem uma oferta muito mais do mesmo, eu acho, sabe? No início é bacana, a gente visita uma vinícola, né, e vai estar indo ali, vai ver a experiência, vai ouvir do processo, vai ficar encantado porque é novidade. Mas aí você vem realmente, visita 3 vinícolas num dia, todas falam a mesma coisa basicamente, só vão trocando o sobrenome da família, né? Começa a se tornar cansativo. Se o turista ele tem que ficar aqui mais tempo, né? Se ele não é tomador de vinho ainda, se torna realmente muito cansativo. Se a pessoa já está num outro nível, que ela já aprecia, já está, né? Geralmente ela gosta. Mas mesmo assim, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em criar experiências, né? Como eu falei, o Cainelli é um que faz isso muito bem.
mas assim, não vejo tantos focando nisso, né, em se diferenciar. Eu acho que o ideal seria a gente ter um roteiro onde cada um criasse uma experiência, né, realmente única ali com a sua história, é uma oferta mais diversificada, né? Pois é, hoje eu trouxe realmente exemplos na prática aí para vocês se reinventarem aí e estarem realmente aí trabalhando e realmente colocando a mão na massa. Pois é, receber a família. Tá vendo, Eduardo? E qualquer coisa, né? Se a gente precisar desenvolver umas atividades, ó, ideias não me faltam. Pois é, Daisy. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês rapidinho, acho que dá tempo. Só para vocês verem lá da Quinta da Eira que eu falei. Bem-vindos ao quarto episódio dos Segredos das Meninas. Vamos aprender a trabalhar com a prensa. Metemos o nosso mosto pisado com os pés dentro da prensa. E vai ela. E agora, vamos prensá-la. Para prensar, temos que meter estas partes aqui, junto das uvas. Uma de um lado e outra do outro. Vamos lá pôr os pauzinhos até acima da prensa. Vamos pôr estes últimos aqui, para a prensa ficar a funcionar. Agora é só mãos à volta. À volta, à volta. Vamos apertar. Agora, canequinha, linha doce. Vamos à nossa saúde. Que bom! É muito bom! É muito bom beber vinho feito por nós e beber vinho doce. É muito normal, no final das vindimas, todo o pessoal que entra nas vindimas dançar. Por isso, vamos acabar ensinando-vos a dança do malhão, que é uma dança tradicional aqui da nossa terra. E vamos nós! Oh, malhão, malhão, que vida é tua? Bom, gente, só para ilustrar, ali é um vídeo de divulgação, né? Para eles atraírem, então, para as crianças escolherem fazer essa atividade, né? Então, claro, a atividade ali é feita sempre com um monte de criança, né? Mas ali é realmente ela contando uma historinha para atrair essas crianças. Ó, aqui ainda está bem fraco, Cris, o Airbnb Experiências. E é bacana porque qualquer pessoa pode se inscrever ali como anfitrião, né? E a gente pode bolar a nossa experiência. Eu acho que realmente é um caminho para quem quer trabalhar com turista, né? Viabiliza muito. Estou lendo aqui os comentários. Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente vai cair aqui em menos de 1 minuto. E vamos falando, tá bom, gente? Um beijo. Que bom, gente. Um beijão e boa quinta aí para vocês.